Call de abertura com Alexandre Schwartzman. Alex, tudo bem? Oi, boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadeja. Tudo em paz? Boa tarde, Alex. Bom, está praticamente resolvido o assunto da PEC da transição, ou PEC da gastança, que tem, conseguiram formalmente reservar 145 bilhões de reais para gastos fora do teto, quer dizer, mais 145 bilhões de reais para gastos fora do teto. O pretexto era que era necessário dinheiro para o Bolsa Família, mas na verdade é muito mais dinheiro do que o necessário para o Bolsa Família. E além de tudo, derrubaram a lei do teto por emenda constitucional e agora a ideia é ter um novo arranjo fiscal que vai ser proposto pelo futuro governo, mas só no segundo semestre do ano que vem. E para os deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal, né, Alex, havia cancelado o orçamento secreto. Enfim, havia decretado a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Pois virou, mexeu e os deputados e senadores conseguiram reservar 21 bilhões de reais para que eles distribuam por emendas. Bom, e como a gente comentou ontem aqui, Supremo, Câmara, futuro governo, Congresso, a gente não ouviu em nenhum lugar alguém falando em corte de gastos. nem ouviremos. Eu acho que isso daí está absoluto. E parte do problema é esse, né? Quer dizer, mas como dizia lá o príncipe de Lampedusa, né? É preciso que as coisas mudem para que elas continuem a ser rigorosamente as mesmas. Então a gente acabou com o orçamento secreto e agora ele voltou com outro nome, menor, né? Bom que se diga, não é a mesma coisa, mas acaba de alguma forma virando o mesmo. Acho que tem de interessante nessa história, tem muita coisa para falar, mas vem com essa... Eles acabaram com o teto e vem com uma nova proposta. A gente vê lá o ministro da Fazenda, a cada 3 frases, mais ou menos, ele fala que vai ter um novo arcabouço fiscal, Eu acho isso uma tremenda conversa mole para boi dormir. Quer dizer, essa altura do campeonato, quem acredita nesse tipo de promessa merece perder dinheiro mesmo, né? Porque a gente já viu o que aconteceu. Quer dizer, eu sempre disse, o teto de gastos, ele era consistente com um ajuste lento fiscal, né? Então, basicamente a ideia era que o PIB vai crescendo e vai reduzindo o gasto com proporção do PIB e ficava mais ou menos por isso, mas era um ajuste para ser estendido ao longo de 10 anos. Na prática, ele não durou 3, né? Agora se propõe um negócio que, para começar, é mais frouxo que o teto de gasto. Quer dizer, né? Então, eu falo, não, a gente vai fazer um ajuste que não vai ser ao longo de 10 anos, vai ser ao longo de... Deus sabe o quê, porque ninguém tem a menor ideia de que essa regra possa ser. E é mais profundo do que isso, porque não interessa a regra. O que a gente aprendeu nos últimos anos é que qualquer que seja a regra, ela vai ser, se for necessário, ela vai ser alterada. Então, por exemplo, não adianta ficar prometendo um novo arcabouço fiscal, né? Você pode, enfim, fazer todas as coisas bonitinhas que o mercado quer ouvir, né? Mas ninguém vai acreditar em você. Só vão acreditar quando virem, né, o novo governo tomando passos concretos no sentido de lidar com o crescimento do gasto no Brasil. Isso daí, já não dá mais para fazer vou fazer lá no futuro. Ou você mostra o que você vai fazer agora, ou vai conviver com o que a gente está convivendo nesse exato momento, né? Então, o juro lá em cima, etc. Agora, um pouquinho, teve lá a dose de credulidade, veio com a história de que agora só foi aprovado por um ano. Gente, o teto deixou de existir a partir do ano que vem, basta se aprovar qualquer coisa, não tem mais teto, então você vai poder gastar quanto você quiser. Então, o fato é que a gente está muito mal parado nessa questão fiscal. Em termos formais, o que nós temos é que o teto está cancelado a partir de 1º de janeiro do ano que vem e há uma promessa de que será feito um novo regime fiscal por projeto de lei, mais fácil de ser aprovado, mas
mas quem quiser acreditar, que acredite, né? Na verdade, assim, o teto, ele passa a estar, ele deixa de existir no momento que for sancionada a lei complementar que crie algum outro mecanismo. Uhum. Então, você precisa aprovar uma lei complementar, mas nós temos 257 votos no máximo ali na Câmara e 41 votos no Senado. Não é nada intransponível. E pode ser qualquer coisa que você colocar lá e diga que aquilo é o novo regime fiscal, o teto. Então, no final, no frigir dos ovos, eu estou sendo preciosista. Você já falou, o teto, para todos os efeitos práticos, foi revogado. Né? Porque o teto, teoricamente, continua inscrito na Constituição, mas, por emendas constitucionais, o governo foi autorizado a desrespeitar o teto. Das duas PECs, né? Aquela PEC Kamikaze e agora, né? A PEC Kamikaze, a PEC dos precatórios e, assim, problema, né, de memória, né? Em 2019 também, né? Também teve lá uma PEC que tinha a ver com a questão da cessão onerosa de petróleo. Enfim, tinha um negócio com a Petrobras que violava o teto, também se fez, né, mais uma alteração. O que a gente viu, acho que eu já falei essa expressão aqui, mudar a Constituição no Brasil, em particular para aumentar gasto, é mais fácil que mudar regulamento de condomínio. Né? Qualquer um consegue. Né? Eu acho até curioso, quando veio uma eleição, um novo Congresso mais conservador, vai pôr um freio nos desejos de maiores gastos do governo Lula. Eu falo, em que país vocês estão vivendo? Desde quando o Congresso não foi conservador, no sentido que a gente costuma dar o termo conservador, e desde quando o Congresso se opôs a gastos. São dimensões absolutamente diferentes, com uma intersecção mínima. O conservadorismo do Congresso diz respeito a uma série de coisas, mas certamente não ao aumento de gastos, em particular se ao lado do aumento de gastos para todo mundo tiver lá um tantinho para os deputados e senadores, porque afinal de contas ninguém é de ferro, né? Já estava ali vendo um que estava reclamando, a gente ganha realmente muito comparado com a pessoa que está em situação de rua no Brasil, mas a gente ganha pouco perto dos jogadores de futebol. Falei, bom, tá aí, é isso, vamos remunerar todo mundo que nem Mbappé, né? Só espero que façam 3 gols na final da Copa do Mundo. Você sabe que, bom, é só para esclarecer o nosso ouvinte, né? É que a regra do teto de gastos, ela diz o seguinte, diz ainda, vai, que o gasto do governo federal em um ano é o gasto do ano passado mais a inflação. Portanto, em termos reais, ele permanece estável. Como você disse, supondo que o PIB, a economia cresça, a participação do Estado, né, no PIB vai diminuindo, e esse é um objetivo dessa regra do teto de gastos, que eu particularmente acho muito boa, porque é muito simples, muito fácil de entender, né? Sim. Né, é uma regra com muita transparência, né? Fácil de entender. Bom, agora, esse problema que você levanta é de uma seriedade espantosa, porque é uma cultura política, né? A gente viu movimentações este fim de ano do próximo governo executivo, do atual governo, do Congresso Nacional e nos tribunais superiores. Todo mundo trabalhando para encontrar algum jeito de aumentar gasto. É isso, é uma coalizão contra o Tesouro. Isso. Mas acho que veja, obviamente que você tem um problema com o mundo político, tem. O mundo político é uma representação perfeita da sociedade brasileira. Ninguém é louco o suficiente para dizer, não, é uma representação precisa do que é a sociedade. Mas eu vou falar, ela não está tão longe do que a média da sociedade brasileira, não. Quer dizer, todo mundo é a favor de controle de gastos, desde que controle o gasto dos outros, não o meu. Né? Então, o meu salário tem que entrar, a minha aposentadoria, meu auxílio paletó, auxílio biblioteca, o penduricalhos, né? Enfim, o que puder, e tudo meritório. Então, a gente quer mais dinheiro para a educação, a gente quer mais dinheiro para o social, a gente quer mais dinheiro para o investimento público. Tem um artigo recente do Marcos Mendes, que é um dos grandes especialistas em finanças públicas no Brasil, foi publicado sábado passado,
na Folha de São Paulo, e ele diz o seguinte: as escolhas foram feitas, né? Assim, o nível de gasto, apesar de teto, etc., o nível de gasto que a gente vai ter em 2023 é basicamente o nível de gasto que nós tínhamos em 2016. Quer dizer, depois de todo esse negócio do teto, a gente continua gastando a mesma coisa. Então, como é que está faltando dinheiro? Porque você fala, não tem dinheiro para pagar merenda escolar, não tem dinheiro para bolsa de estudo. Você fala, putz, realmente não dá, né? Ficar sem dinheiro para bolsa. Mas, caramba, não cortou o gasto. Para onde foi? Porque as escolhas já foram feitas. Né? Você já aumentou o gasto em outro lugar. E ele termina com um poema conhecido da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo, né? Em que ela também diz, né? Ou eu fico no chão, ou eu me ergo nos ares. Não dá para ficar em ambos os lugares. E é exatamente isso. O Estado brasileiro, assim, não existe escolha. Você precisa fazer, você faz e você continua fazendo. Você não avalia se você está colocando o que você está gastando aqui é o melhor resultado do mundo ou não. Você simplesmente vai colocar um novo programa ali ao lado, depois vai colocar um novo programa, depois um novo programa. Então, em 97, quando a gente começou a medir esse negócio direito, o governo federal gastava o equivalente a 14% do PIB. Ano que vem vai gastar 19%. Né? Então, é isso. E é essa dinâmica que a gente não consegue quebrar. O teto ameaçou fazer isso, ameaçou forçar exatamente ou isto ou aquilo, ou eu ou fico no chão ou me ergo nos ares, mas a gente não quer, a gente quer estar em todos os lugares. Bom, isso aqui, só para concluir rapidamente, se você puder, essa situação, ela afeta as expectativas de inflação e de juros, né? Está batendo direto. Né? Eu sempre chamo a atenção para o seguinte, a gente olha ali para o que estava o mercado de juros futuros, né? E vou falar, até depois da eleição em segundo turno, não foi naquele primeiro, elegeu o Lula e aí tudo mudou. Basicamente, depois da eleição, ainda há algum tempo, o que o mercado de juros previa, né, era o juro estável mais ou menos até maio, junho de 2023 e na segunda metade do ano um processo de afrouxamento monetário. Quando começaram esses ruídos, né, o que a gente viu foi uma inversão dessa história. Né? Em algum momento chegou até a botar ali no preço um pequeno aumento de taxa de juros no primeiro semestre, parece pouco provável, até sumiu, mas o mais importante é que desapareceu qualquer perspectiva de redução de juros na segunda metade do ano. Por quê? Porque tem uma ideia de que com uma economia que já está com a inflação alta, né, você vai lá e joga mais 2% do PIB de gasto na economia. Né, isso vai ter uma pressão adicional sobre a demanda, vai ter uma pressão adicional sobre o preço. Tem uma preocupação com a trajetória da dívida, bate no dólar. Vê que o dólar fica mais caro, encarece uma série de coisas. Né? Tudo aquilo que você exporta e importa acaba ficando mais caro, porque o preço é referenciado em dólar. Também tem um impacto na inflação. E aí o que acontece? Inflação mais alta, o Banco Central não vai conseguir cortar juro. E aí a vida que segue, aí você vai crescer menos por conta disso. Então, na verdade, quer dizer, tudo fica super bonito do ponto de vista das intenções, mas ninguém para olhar as consequências. Né? E a consequência nem sempre vem depois, às vezes elas vêm antes. Né? Isso que eu ia falar, como diria o conselheiro Acácio, as consequências sempre vêm depois. As consequências vêm depois, mas mercado financeiro, às vezes as consequências vêm antes. Porque, bem ou mal, certo ou errado, o mercado financeiro vive de tentar prever o que vai acontecer. Então, em alguns casos, os preços de ativos, o dólar, o juro, as ações, eles reagem não para as coisas que já aconteceram, mas para as coisas que estão para acontecer. Que você supõe que vai acontecer. Né? Você acredita ou supõe que vai acontecer. Então, no caso do mercado financeiro, as consequências vêm antes. Exato. Bom, Alex está de folga semana que vem, nós também, eu aqui e Nadege também, e a Letícia também, então nós queremos já, Alex, te desejar um bom Natal, um bom Ano Novo,
Lembrando também que esta semana é a semana do Hanukkah, a festa das luzes no calendário judaico, na religião judaica. E deixar aqui para você um abraço e, bom, nos vemos em 2023 com muito assunto pela frente, Alex. Certamente, muito obrigado a você, Nadege, a Letícia, todo o pessoal da CBN pelo apoio. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então, bom Natal, bom ano e Hag Sameach pelo Hanukkah também.